Então, gente, não sou de gravar vídeos, nem de falar de mim, muito pelo contrário, eu tenho muita insegurança de falar de mim, devido às coisas que passei na vida em aprendizado, né? Eu creio que tudo que vem na vida da gente é aprendizado. E eu tenho muita insegurança de falar de mim, mas eu gostaria sim de compartilhar com vocês como foi que o Senhor me encontrou, o que Deus fez na minha vida. Eu lembro que quando eu era muito pequena, tinha na rua da minha casa uma igreja quadrangular. E a igreja quadrangular era muito barulhenta. Tinha vezes que tarde da noite, os cultos não deixavam nem de assistir uma televisão. Dia de domingo, assistir TV era quase que impossível. E meu pai ele trabalhava à noite, rede ferroviária, numa cidade chamada Iaçu, na Bahia. E eu lembro que teve um dia que ele estava tão irritado, tão furioso, que ele pegou o celular, naquela época era um tijolão preto, e foi pro lado da igreja tentando ligar para a polícia, para que a polícia ouvisse naquele horário como estava o barulho. E enquanto ele estava fazendo isso, eu estava lá nas janelinhas que tinha assim da igreja, olhando o que estava acontecendo lá dentro. Tava aquele alvoroço. E a partir daquele dia eu comecei a ir para a porta daquela igreja, às vezes para a janela, para observar. E eu lembro que um dia marcou na memória minha, sabe, de criança, um grupo de coreografia, todas vestidas de branco. E a música, a partir daquele dia, nunca mais saiu da minha mente. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor. Muito cristão conhece, Antigona, Cassiane. E aí aquela música ficou ali, eu comecei a cantarolar aquela música e muito curiosa acerca do Senhor, despertou uma vontade de conhecer muito grande. Eu lembro que eu ia para catequese e lá eu ficava, atenta a tudo que a catequista dizia e fazia várias perguntas. Enquanto as crianças estavam distraídas, brincando, eu estava ali, curtida, porque eu queria aprender. Infelizmente, os meus pais, eles iam em casas de pai de santo, né, conhecido. E minha família, né, dessa origem, né, veio dessa origem, né, dessa cultura. Praticavam não contra ninguém, mas iam como achando devoção ou às vezes pensando em se proteger, não para fazer nada para ninguém, mas nesse intuito, né? E minha mãe era muito bombardeada por bruxaria e sempre tinha que estar procurando para estar desfazendo aquela coisa toda. Eu era uma criança que ninguém podia olhar para mim, que eu já estava com um olhado, morrendo, era febre, era vômito, era tanta coisa. E levava para rezar e aquela coisa toda. Não sei por qual motivo, chamava muita atenção. Não era bonita, mas chamava muita atenção. E resumindo, né? Então, um dia eu ouvi essa tal música e essa música ficou ali. Eu lembro que eu pegava uma mão de pilão de manhã, de machucar tempero, e ia pro quintal, pra uma mesa que tinha no quintal de madeira, muito boa, grossa, uma madeira bem consistente, e ia cantar. Imagine um lugar, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, eu creio que o Senhor ouviu. E me alcançou com salvação. O Senhor me agraciou. A partir daqueles momentos ali, eu não aguentava ver falar que ninguém era crente, porque quando eu falava tem um crente ali, eu queria estar na cola. Tinha umas meninas, uma delas estudava comigo, a outra era maior, mas era adolescente, que morava no lajeiro próximo à minha casa. Eu ia lá perguntar qual era o dia que tinha culto, elas eram da Deus e Amor, e eu ia pro culto com elas. Tinha uma vizinha minha que era Deus e Amor, eu ia pra casa dela, ficava brincando com os filhos dela, bebezinho, no intuito dela me falar de Deus. Aí meu tio, na época já maduro, achou de namorar com a menina que estava na casa da minha avó. Tinha 15 anos na época. E aquela menina foi bênção, porque ela lutou pelo meu tio. Meu tio bebia muito, onde chegava era briga, às vezes chegava de casa que quebra tudo. E ela trouxe a diferença na vida do meu tio. E ela me tratava de um jeito diferente também. Ela me botava no colo, ela me lia a palavra pra mim, ela me levava pra igreja dela. E havia em mim um sentimento de rejeição terrível. E eu olhava pra ela e via que ela não tinha aquela rejeição comigo. Deus usou muito. O nome dela é Rose. Deus usou muito ela pra minha vida. E eu sei que eu passei por coisas assim que todo mundo olhava uma criança feliz porque eu tinha de tudo. Sabe? Meu pai, como ele recebia bem naquela época, não faltava brinquedo, não faltava comida da boa, frutas, verduras, muito lanche.
Só que as opressões malignas eram terríveis. Eu não sabia brincar no quintal em paz. Minha irmã não gostava de brincar comigo. Nós dois somos pais da minha faixa etária. E às vezes eu tava brincando no quintal, sentia a presença do mal. Eu corria desesperada. E não era ficção, porque meu pai tinha algo tão terrível com os inimigos que se alguém mexesse em uma ferramenta do meu pai em casa, ele chegava em casa e já sabia. Entende? Os guias dele, como dizia ele, falava pra ele. Eu tava me lembrando esses dias que minha mãe tinha uns presentes que ela ganhava, disco, evangélico, essas coisas assim. Um dia ela foi tentar ouvir o Nelson Nedes e os espíritos maus não deixou. Ela correu pra casa da minha avó e pediu o sobrinho dela, Edson, pra lá desligar o som, porque ela não suportou. E minha avó falou com ela, vá lá pra mesa dos santos e pede perdão. Como se fosse pecado ouvir adoração ao Senhor. Nós temos o louvor como arma poderosa que liberta. E o inimigo não queria que ela se libertasse, entende? Mas o inimigo não pôde impedir a libertação da minha família. Hoje nós somos todos servos do Senhor. Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe. E muitas coisas o Senhor fez por nós. E aí eu continuei, né? Indo sozinha. Vim para outra cidade. Mudei de Açu, vim para outra cidade. Na cidade dos meus pais. E aqui eu também vivi a mesma coisa. Sempre que eu sabia que tinha alguém que era servo do Senhor, que era evangélico, eu pedia para ele levar na igreja. Eu ia na Assembleia de Deus, eu ia na Igreja Cristã do Brasil, eu ia na Adventista, sempre visitando. Quando foi um dia, minha mãe passou por uma enfermidade muito terrível, um câncer, e ela começou a entender. Ela sabia que tinha sido uma bruxaria, porque os próprios, demônios, eles revelam. E aí, ela cansada de sofrer, já no nível grande de depressão. Não tinha sido a primeira vez que ela tinha tido depressão, porque quem serve, não tem jeito, não consegue ter paz. Não consegue, vive uma vida atribulada, infelizmente. É tribulação. Porque eu tô falando da minha experiência, da minha família, e vejo outras pessoas de fora, e observo e vejo a angústia na alma, não consegue ter paz. E eu sei que minha mãe aceitou a Jesus na sala de casa, em noites sem conseguir dormir, e falou com o Senhor que se ele o curasse, ela serviria. E ali foi, a porta para todo mundo da minha casa. Decidi se batizar. A gente começou a frequentar uma igreja que tinha abrido recente nessa cidade, que é que a gente está morando hoje. E Igreja Batista Nacional Betel, Convenção Nacional. E ali a gente começou a se envolver na obra do Senhor e ter inúmeras experiências. E se eu for contar tudo do que Deus fez e faz, esse vídeo ficaria enorme. Então eu acho que eu vou ter que ir gravando outros, né? Engraçado que eu tava tão resistente para gravar, e quando me deparo, não quero mais calar a boca, né? Eu sou muito falante, tenho esse defeito, falar muito. Tá sem filtro, tá bem simples, eu não sei mexer com essas coisas de tecnologia, não tenho hábito de estar gravando nada assim. Mas por que não aproveitar deixa, né? Por que não aproveitar deixa? Eu lembro que quando eu comecei a congregar, eu não cantava, eu gritava. Muito, era horrível. Nada se compara com aquilo. E me colocaram no ministério de louvor da igreja e todo mundo corria pra não cantar comigo. Aí uma irmã, de vez em quando, falava, ô irmã, eu também canto alto, vou cantar contigo. E ela às vezes me dava esse suporte. Quando foi um dia, tinha um rapaz aqui nessa cidade que ele era cego, mas a audição dele era perfeita, ele ensinou muita gente, deixou muitos discípulos. Infelizmente ele já se foi, mas ele deixou muitos discípulos aqui, muitas pessoas tocando, cantando, que foi ele que deu, a instrução, o ensinamento. E um dia eu tava na igreja e ele tava ensinando um menino lá da igreja a tocar, e aí ele foi lá na igreja acompanhar nosso ensaio. E aí quando eu comecei a cantar, ele falou, essa voz é boa. E foi a primeira pessoa que disse que a minha voz era boa. E eu entendi que não era a voz que era bonita, era a unção que estava fazendo a diferença. Então se você, assim como eu, olha para você mesmo e sabe que sua voz, sua dicção,
sua afinação não é boa, mas Deus tem um chamado na área do louvor. Se esforce em orar, jejuar, buscar, que o que vai fazer a diferença é a unção. Tive várias experiências com isso. Eu lembro uma vez, eu morava na cidade de Feira de Santana, trabalhava numa loja muito grande de material de construção e eu era operadora de caixa. E todos os dias antes de abrir a loja, a gente tinha que limpar os caixas, contar o dinheiro, tudo bonitinho, então eu tinha que chegar antes. E lá dentro tinha várias pessoas que trabalhavam representando marcas. E uma delas estava lá no fundo. E eu comecei a cantar uma música, se eu não me engano foi Toque no Altar. E ela veio porque ela acreditou que quem estava ali tocando era o celular. Ela imaginou que a música estava no celular, mas não tinha celular ligado. Era eu, só a minha voz, só que de lá. O Espírito Santo começou a ministrar nela e ela ouviu os instrumentos, ela ouviu as vozes, a primeira, o vocal, o back vocal, ela ouviu tudo e ela acreditou fielmente que o que ela estava ouvindo não era a minha voz. Era a música tocada mesmo pelos cantores mesmo no original. E aí eu falei, meu Deus, o Senhor estava ministrando nela e eu não sabia, e era simplesmente a minha voz. Então assim, se você a partir desse momento entender que não é você que faz, não é o seu potencial, é o Senhor, e que o Senhor pode te usar tanto no altar da igreja, com o microfone na mão, com uma boa banda, quanto dentro de uma empresa, e vidas serem ministradas, libertas, tocadas. Eu tenho, quando Deus usava um profeta para falar comigo, levita a mim, eu falava, como levita com essa voz? Sério? Como levita com essa voz? Mas aí de repente eu estava passando por alguma situação, eu estava muito feliz com Deus, não importa, eu sempre amei louvar, sempre amei cantar o Senhor, adorar o Senhor. E eu lembro que a última empresa que eu trabalhei foi uma fábrica, e ali eu era muito humilhada, e eu tinha paz. Tava minha superior me humilhando, quando ela dava as costas, em vez de ficar murmurando, reclamando, falando mal dela, eu começava a cantar, adorar o Senhor. E hoje, várias vezes eu escuto testemunho de pessoas que trabalhou comigo falando. E na época também eu ouvia pessoas falar comigo, eu estava tão precisando de ouvir. Ora por mim. Então use o teu dom. Não para satisfazer ego humano, não para ter sucesso, fama, glamour, para ser propagado, mas para realizar aquilo que Deus tem na tua vida. Talvez sim o Senhor queira te levar para fora do país, para você viver o extraordinário, soprar o seu nome nos 4 cantos. Mas talvez não. Talvez o Senhor quer que você seja um missionário ali mesmo, no seu ambiente, escola, trabalho, faculdade, onde você estiver, com tantos testemunhos. E eu gostaria muito, não que várias pessoas me ouvissem, mas que se só uma pessoa ouvir o meu vídeo, ouvir esse testemunho, ou outros que eu irei fazer, e essa pessoa sentir Deus falando, ouvir a voz do Senhor, para mim já é recompensador. Que o Senhor te abençoe, te agracie, que o Senhor te dê renovo espiritual e que você entenda que o seu chamado não é para atingir ego humano, não é para se propagar, não é algo egocêntrico, é para o reino, é para os céus. E que vale a pena qualquer nível de sofrimento, porque a correção do Senhor traz sofrimento. Se eu for falar para vocês de inúmeras correções que o Senhor me fez, e que no momento era árduo, mas depois é recompensador, não tem preço. Uma vez na igreja eu falei isso, né? Que servir o Senhor não é fácil. A pastora veio até mim e me corrigir, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como eu falo aquilo? Sim, eu disse para ela, a vontade de Deus é boa, e eu testifico isso. Boa, perfeita, sim, é perfeita e agradável. Só que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. O fato de nós vivermos a vontade de Deus e saber que ela é boa, perfeita e agradável não impede que nós vivamos neste mundo. A Bíblia diz que o caminho é estreito. É estreito. Não existe facilidade. Quer viver facilidade? Vai em caminho ao inferno.
Mas para andar para os céus, em caminho aos céus, a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força e que nós vivemos uma luta constante. A nossa carne contra o espírito. Como luta é fácil? Não é. Que você possa viver em Cristo, entendendo que não é fácil, mas aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Beijo. Obrigado por me ouvir.